tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde. Alguns pequeninos problemas técnicos fizeram a gente entrar no ar um pouquinho depois da nossa hora combinada de tantos anos aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Aqui é o programa Viva a Voz Saúde. Quem vos fala é Alexandre Milagres, coordenador da nossa iniciativa, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. Nós agradecemos aqui a presença de Geraldo Rodrigues, o nosso operador de som de sempre, o coordenador geral da rádio, Sidney Timbó. Agradecemos também a oportunidade da gente estar podendo ocupar esse horário aqui na tarde de sábado, de 1 às 3 da tarde, para trazer, como sempre, em geral, né? Eventualmente, a gente já fez um programinha aqui sobre carnaval, um outro sobre samba, mas o nosso programa tem um foco em questões ligadas à saúde. E, de preferência, mas não só, a gente aborda temas ligados ao maior problema de saúde pública do planeta, que é a dependência química em nicotina, é o uso do tabaco sob as suas mais variadas formas. Hoje o nosso tema não tem relação direta com o fumo, ele é um tema em que eu sou, apesar de ser médico, eu tenho muito pouco domínio sobre esse assunto, e por isso, se eu tenho pouco domínio como médico, imagino a maioria de vocês, população leiga, o que sabem sobre esse tema. O tema é um tema que evoca não só a saúde, mas também direitos humanos, cidadania, envolve o Sistema Único de Saúde, envolve o financiamento do Sistema Único de Saúde e o tema é doenças raras. Como sempre, eu peço aos convidados e às convidadas que tentem nomear o programa daquele episódio, né, do nosso programa Viva a Voz Saúde. E a forma como a convidada intitulou o programa eu achei muito adequada, e eu acho que já tem a cara do nosso programa de hoje, porque o tema global é doenças raras, mas ela sugeriu que o título do programa fosse Raros, mas não invisíveis. Então eu gostaria de introduzir aqui na conversa a nossa convidada, Clara Migovski, que é o nome dela usual, né, o nome de guerra, como a gente chama, é a Maria Clara Migovski, mas a gente vai chamá-la aqui de Clara Migovski. Quando a gente entra nas redes sociais da Clara, a gente vê que ela está em várias redes e esse é o nome que ela adotou para ser o nome que vai fazer com que ela seja mais conhecida. E a gente quer transmitir aqui para vocês tudo que ela tem de importante para nos esclarecer sobre esse assunto. Clara é professora aposentada do município, né, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, e é presidente da Associação de Distrofia Muscular. A associação tem Associação Carioca de Distrofia Muscular. Ela vai nos explicar tudo isso e vai falar, então, abordar mais amplamente a questão das doenças raras. Mas antes eu gostaria que você, Clara, se apresentasse, fizesse um resuminho, LinkedIn aqui, sobre você, sobre a sua inserção nesse assunto. Eu queria agradecer primeiramente o convite, viu, doutor? É um prazer estar aqui. Meu boa tarde a todos vocês que nos ouvem, né? E eu espero que hoje a gente saia aqui com um debate bem profícuo, né? Isso. E que a gente consiga compartilhar bastante informações, porque eu acho que o que falta para nós sairmos dessa invisibilidade é informação, né? Daí o nome é Raros, mas não invisíveis. Né? Na verdade, nós somos poucos em termos, né?
quando você olha as doenças de um modo específico. Mas somos muitos quando você junta todas as doenças. Essa amplitude, daqui a pouco você... Vou abordar vai, com mais... isso é que vai enriquecer a nossa conversa. Isso. Agora, no momento, eu vou me apresentar, né? Como o nosso entrevistador solicitou. Bom, em linhas gerais, né? Eu já nasci rara, porque eu nasci numa família rara. Meus pais casaram, eram ambos normais. Depois de 3 filhos, meu pai começou a apresentar um problema de saúde. Vou falar bem resumidamente. Nós fomos para uma sessão clínica. E qual era o problema de saúde? Ele começou com desequilíbrio no corpo, uma fala meio que enrolada. Parecia, para o leigo, né, que ele tinha vício de alcoolismo. Que idade ele tinha? Ele tinha 40 anos na época. Sim. E o médico do trabalho, que ele era funcionário civil do Ministério do Exército, o chamou para uma conversa achando que ele estava com problema de alcoolismo. Aí ele explicou que não, e ele foi encaminhado para o serviço médico. E nessa sessão clínica, os médicos chamaram a família, porque diagnosticaram nele, a princípio, uma doença genética, né, porque havia outros casos na família, e convidou para que os filhos comparecessem, que éramos 3, para nós sermos também examinados. Chegando lá, para nossa surpresa, os médicos descobriram que a minha mãe também tinha um problema de saúde neurológico. A sua mãe? Sim, a minha mãe e meu pai. No momento que o seu pai estava sendo atendido. E com o passar do tempo, né, isso há muitos anos atrás, há mais de 50 anos atrás. Então, se hoje há o desconhecimento, imagina naquela época. E com o passar do tempo, nós fizemos exames genéticos, né, para conseguir fechar o diagnóstico. E hoje nós sabemos que meu pai, ele tinha uma doença chamada Machado-Joseph, que é uma doença que atinge o cerebelo. Machado-Joseph. Que atinge o cerebelo. Daí a questão do desequilíbrio, da problema de fala, né? E também atingia a parte emocional. E a minha mãe, distrofia muscular, face escapulohumeral. Então, dos 3 filhos, tudo indica que a minha irmã mais velha, ela herdou os 2 genes, porque ela começou com os sintomas da doença com 15 anos. Com 18 anos ela parou de andar e com 24 anos ela veio a óbito, né? Na ocasião da sessão, eu era mais nova, eu já tinha sintomas. E quando os médicos, seu pai tinha 40 anos, você tinha quanto? Eu tinha 6 anos. E compreendeu meio... na verdade... Compreendeu, mas não compreendeu muito, né? Sim. Eu só vi que houve uma mudança brutal na questão da estrutura da família, mudança de endereço, que meu pai morava na Vila Militar. E para criança tudo é festa, né? E meu irmão, ele foi normal até os 40 anos também, né? E ele era militar da aeronáutica. Com 40 anos ele começou a desenvolver os sintomas da Machado-Joseph. Com 53 anos ele faleceu de óbito, né? E, na verdade, ele tinha só o gene da Machado-Joseph. Eu, com 6 anos de idade, eu já tinha sintomas. E os médicos disseram que, no meu caso, a evolução seria mais rápida, mais grave, e que talvez eu não passasse da adolescência. Posso te perguntar a sua idade hoje? Sim, eu ia falar exatamente isso. Eu costumo brincar que eu estou entrando na 3ª adolescência. Hoje eu estou com 59 anos. Olha. Né? E o que eu entendo, né, que nada acontece na nossa vida por um acaso. Né? Por conta de toda essa militância, de todas as dificuldades que a família passou, por questão de busca de tratamento, de diagnóstico, que tudo é muito complexo. Mas me diga uma coisa, vamos voltar um pouquinho. Certo. A que você e os médicos atribuem você não ter cumprido aquela programação, entre aspas, que levou tanta gente na sua família? Eles atribuem algo a algum medicamento que você teve acesso que os outros não tiveram? Não. Inclusive, sim, eu nunca tive um tratamento de reabilitação. Talvez se eu tivesse tido esse tratamento de reabilitação, eu estivesse em condições melhores hoje, né? Eu tenho uma hiperlordose, né? E isso talvez
tivesse isso tido é uma alteração da posição da coluna. Por conta da fraqueza muscular, né? Isso. A musculatura, ela enfraquece, a musculatura abdominal, no caso da minha distrofia, ela é bastante atingida, então ela não sustenta a coluna e a coluna acaba, né, provocando essas alterações, né, essas alterações ósseas, que é uma questão comum na distrofia. Mas ninguém atribui nada. Agora eu tenho, né, a atribuição. Porque, como eu disse, nada acontece na nossa vida por um acaso. Então, ninguém vem ao mundo a passeio. Então, eu entendo que Deus tem agido na minha vida de uma maneira muito poderosa. Né? Se eu estou aqui hoje, né, eu entendo que é um propósito dele. Né? Eu entendo que eu tenho alguma coisa para fazer e é nisso que eu me agarro. Então, eu sempre digo às pessoas que quando a gente se envolve com um problema do outro, a gente coloca o nosso sofrimento no bolso e segue. Né? Então, o que eu particularmente atribuo a esse prognóstico não ter se cumprido. Você né? sabe que nós já... Tem dois programas que nós fizemos aqui em momentos diferentes. Um deles foi com um oncologista do INCA, e o Zé Carlos José, aliás. E o Carlos José, ele começou, apesar de ser um especialista, um grande especialista em doenças cancerosas, né, como oncologista, ele começou a estudar a questão da felicidade e o papel da felicidade na nossa vida, né? E uma das coisas duas coisas que a felicidade, vamos dizer, se apoia para você ser uma pessoa talvez um pouco mais feliz do que poderia se você não tivesse essas escolhas. Uma delas é a gratidão. Existe segundo ele, e o nosso programa tinha o nome de Felicidade baseado em evidências científicas. Então eram pesquisas sérias, revisadas por pares, enfim, não era um achismo. Então a questão da gratidão parece ser fundamental para a gente ir no caminho da felicidade, do bem-estar. E a outra coisa você acaba de mencionar aqui, que é você ter um propósito, né? O propósito, que é aquilo que sustenta, é o seu norte, vamos dizer, que você pode fazer pelo universo, pelo planeta e, obviamente, pelo seu semelhante. Parece que esse propósito, quando você encontra, o universo parece que conspira a favor. Entre outras coisas, deve também minorar nossas mazelas orgânicas, né, normais. E uma outra experiência também de um outro convidado nosso aqui, ele é um engenheiro da Petrobras, eu acho que já se aposentou, e num determinado momento da vida dele houve um acidente com o filho dele, um acidente de trânsito, e ele perdeu o filho, isso em 2003. Foi quando eu o conheci, inclusive. E desde lá nós estamos juntos, se não às vezes fisicamente, mas em pensamento. E ele se tornou uma figura absolutamente fantástica, com esta perda que podia ter levado ele a uma depressão, a um quadro de tristeza profunda. Mas ele acabou se tornando um militante pelo trânsito não violento. O nome dele é Fernando Diniz, e ele é o autor intelectual da Lei Seca. Ou seja, a gente tem uns estudos sobre o quanto que a Lei Seca já evitou de grandes acidentes e de lesões e de óbitos. Está mais em torno de óbitos, mais de 40 mil. É uma coisa assim. Talvez, se ele não tivesse passado por essa situação, ele jamais teria pensado no trânsito. E talvez a Lei Seca pudesse até ter sido feita por iniciativa de outros, mas talvez daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, quer dizer, quem somos nós para dizermos os desígnios divinos, né? Se aquilo tem relação com essa missão que ele acabou absorvendo e acolhendo, e sendo hoje um grande líder nessa área. Ele vai Brasil todo, ele vai para fora do Brasil. E eu acho que você, pelo que me disseram, quando eu te convidei, outras pessoas falaram sobre você, disseram que você realmente tem esse propósito, né?
Mas o seu propósito não se fixou apenas nessa alteração genética da sua família, né? Você aí começou a descobrir um mundo diferente. Conta um pouquinho do que você descobriu quando você saiu da questão de distrofia muscular e começou a ver outras pessoas e outras questões. Assim, na verdade, eu me sinto muito à vontade, né? Porque às vezes a gente dá algumas entrevistas em que a gente tem que conter um pouquinho, né? Essa questão da nossa fé, né? Da crença em Deus, porque existem muitas pessoas que são muito céticas, né? Sim. E elas vão, não estou aqui desmerecendo a ciência, pelo contrário, eu acho que são duas coisas que se complementam, né? A ciência e a fé, acho que uma não se sustenta sem a outra, né? Isso. E como eu estou no espaço cristão, eu me sinto muito à vontade de falar, né, a respeito dos propósitos divinos. Eu me espelho muito no apóstolo Paulo, né, do espinho na carne, do que ele fez com esse espinho na carne, do que ele dizia, né, quando sou fraco, então sou forte, né. Então eu acredito que essa minha fragilidade física, essa minha debilidade que eu tenho, né, as minhas limitações, me dão uma certa facilidade de me colocar no lugar do outro, né, de entender o que o outro passa. Empatia não é só um discurso. Não é. É como diz o poeta, é se outrar, né? Outrar. É se colocar no lugar do outro. Excelente palavra, hein? Né? Nunca tinha ouvido. Eu já tentei descobrir, eu li esse poema na minha formação de segundo grau. São dois poetas que eu amo muito, que é Manuel Bandeira. E você nunca conseguiu localizar? E Carlos Drummond de Andrade. Eu li um poema, mas eu não guardei o autor. Sim. Mas essa palavra outrar, esse verbo, esse neologismo, eu creio mais que seja Drummond, porque Drummond era fantástico em criar neologismos, né? Então, isso me impactou muito naquela época, né? Eu falei, gente, por que não existe esse verbo? Isso. Né? Aí a gente pensa no que Jesus falou, que aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, né? Isso nada mais é do que se outrar, né? Então, esse meu lugar que eu me encontro, ele me dá uma certa facilidade de conjugar esse verbo, né? E até parte da doutrina cristã se apoia na questão da fraternidade, né? E eu acho que esse outrar é uma fraternidade que é mais fácil de você perceber qual é o significado dessa fraternidade, né? Porque fraternidade a gente pode pensar em irmão, irmão pensa em família e pode parar ali, né? Isso. Eu penso na minha família, mas o outrar independe da família. E esse universo que você me questionou, né? Eu posso chamar de você, né? Claro! Se você não chamasse, eu ia fazer essa observação. Essa questão, né, de perceber o outro universo é exatamente dessa questão de você conseguir olhar o outro, né? Entender o que o outro passa e além disso, toda aquela minha militância, aquelas minhas dificuldades, se eu tenho condições de indicar um atalho, de facilitar a vida do meu irmão, do outro, que sofre tanto ou mais do que eu, né? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não faço isso? Bela pergunta. Né? E muitas vezes a gente se fecha tanto na gente mesmo, nos nossos problemas. Eu costumo dizer que eu tenho uma apresentação que eu faço, geralmente quando eu vou fazer alguma palestra, eu costumo dizer que às vezes uma pequena pedra no sapato, ela impede uma pessoa de seguir na sua caminhada. Né? E às vezes as pessoas têm várias pedras no caminho, como diz o Fernando Pessoa, ela vai colhendo essas pedras e construindo um castelo. E o Drummond também fala, hein? Pois é. Na pedra. Muitos autores falam na pedra, né? Então, o que nós estamos fazendo com as nossas pedras? E eu estou tentando, assim, é muito difícil, sabe? Às vezes, não vou dizer para você que eu não tenho vontade de desistir, tenho. A Cadinho tem 24 anos, eu estou nessa militância. Antes de você prosseguir, explica o que é a Cadinho. A Cadinho é a Associação Carioca de Distrofia Muscular. Isso. E eu já devo estar... Pelo que eu andei estudando para te entrevistar, já tem 24 anos essa associação. A Cadinho completa 24 anos agora, dia 29 de julho.
E justamente por conta da militância na CADIM, que eu encontrei outras pessoas que também estão na sua militância, como a Fátima, né? Que A Fátima tinha um outro, no zap dela tinha uma outra sigla, como se fosse uma outra associação. ANOI. O que é a ANOI? A ANOI é a Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita. Osteogênese a doença do ósseo de vidro. Isso. Ela tem 2 filhos com que tem a ANOI. Que tem a osteogênese. Que tem a osteogênese. E também não é uma militância fácil, porque um dos filhos dela já nasceu com fraturas. Então, a Fátima é uma guerreira, eu tenho uma admiração imensa por ela, porque os médicos não sabem lidar, e ela fez várias inovações no terreno da osteogênese. Ela foi uma pioneira. Ela é da área da saúde ou não é como ela você? É assistente social. Assistente social. Ela é formada em serviço social. Encontrei Eliane também, com a luta com a filha dela, né? Eliane, essa eu não conheço. Não conhece a Eliane? A Ariane não conheço. Não é a Ariane, Liane, a sua amiga. Na Ilana. Ilana Bega. É porque tem uma Eliane. Deixa eu te interromper mais uma vez, estou interrompedor hoje. Não, tá tranquilo. Geraldo, tem possibilidade de ligação telefônica? Não. Tem? Então eu já fiz essa menção para Fátima e fiz também para Ilana, que se elas quiserem intervir no programa pelo telefone, que a gente dá o telefone, ela entra ao vivo aqui com a gente. O Geraldo, você pode me dar o telefone para eu dar aqui no ar? Tem de cabeça aí, não? 3649-34. O prefixo é 21, Rio de Janeiro, 3649-3411. Se quiser, liga para a gente que o Geraldo Rodrigues coloca você no ar. Eu já falo diretamente com Fátima e com Ilana, porque essas já estão sabendo. E o Zé Mauro também, o neurologista, tem como colocar o Zé Mauro aí, aquele áudio dele, o Geraldo? Tem? O Zé Mauro é um neurologista que lida também com 2 doenças que a gente pode enquadrar nessas que a gente está conversando aqui. Uma delas é a ELA e a outra é a SAF, a Síndrome Alcoólica Fetal. Tem que baixar ainda. Então daqui a pouco a gente bota o áudio, mas o Zé Mauro também ficou de dar uma ligadinha para a gente para conversar com a Clara. Aliás, Clara, o sobrenome dela é Migovski, eu perguntei se ela era parente de um colega nosso, que é o Edmilson Migovski, e ela confirmou que é prima dele. Bacana o Migovski. E então, em que momento, Clara, que você saiu da distrofia muscular e começou a exercer também essa liderança com outras das chamadas doenças raras? E acho que, se não me falha a memória, em 2015, se não me falha a memória, em uma associação de São Paulo, a FAG, Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Doenças Raras, começou a trazer para o Rio de Janeiro um movimento para unir as associações de doenças raras, fazer caminhada em Copacabana. Caminhadas, você diz as caminhadas de um movimento cidadão, faixas e... Isso, exatamente. Para chamar a atenção da sociedade, né, para a causa. E no primeiro encontro, meia dúzia de pessoas, as pessoas ainda, eu inclusive não pude ir, porque a minha torno cadeira... de que ano isso, mais 2015 ou 2016, então recente. Esse movimento das raras aqui no Rio de Janeiro foi trazido por essa associação, através dessa caminhada, e a gente, nesse dia eu não pude ir, eu estava com problema na minha bateria da cadeira, então fazer caminhada com bateria ruim não dava. O ano seguinte se repetiu, aí nós começamos a fazer congresso, nós fizemos um congresso junto com a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB, né? E começamos a chamar a atenção, né? E assim a gente começou a se encontrar. A gente foi descobrindo, e também coincidiu com o nascimento, ou na verdade, uma maior divulgação das redes sociais. Sim. Né? Que as redes sociais são uma realidade bem recente. Né? Recente.
Então, nós começamos a nos encontrar não só nesses encontros, mas nas redes sociais, e começamos a perceber que nós estávamos lutando individualmente, cada um no seu quadradinho, praticamente pelas mesmas coisas. Né? Então, nós temos de 6 a 8 mil doenças raras. Vamos voltar um pouquinho, porque isso aí, se a gente tivesse editando um vídeo agora, a gente tinha que colocar flashes, aquelas Sim. coisas que a gente faz em edição de vídeo, né? Porque isso é muito impactante, né? Você não está falando de 8 mil pessoas no Brasil que têm doenças raras. São 13 milhões. Exatamente, você está falando que são 8 mil doenças raras e que no Brasil apenas, se eu entendi bem, sim, são 13 milhões de pessoas que, em algum grau maior ou menor, são portadores de doenças raras. Aí se eu fosse bom de matemática, eu ia querer saber quanto é que dá 13 milhões em 210. O Geraldo vê na calculadora aí. Basta você pensar na questão dos desempregados, né? Sim. Quando a gente escuta na TV 13 milhões de pessoas desempregadas, nós ficamos impactados com esse número, né? Isso. Mas quando você fala, são 13 milhões de pessoas com doenças raras, e aí? O que isso impacta a pessoa? Né? Onde estão essas pessoas? Exatamente. E o que acontece? Não, e me chama a atenção, quando eu li sobre a sua associação, a CADIM, que ela tem 24 anos, mas sim, me chamou a atenção agora o fato de você dizer que essa intervenção começou há 6 anos, né? Sim. A gente seria leviano eu dizer que até agora essas pessoas lutavam sozinhas, sim, cada um pelos seus, não sim, digo interesse, mas pelos seus problemas. Deixa eu até assim, eu acho que a gente pode contextualizar isso de uma maneira que fique bem claro, que não é uma questão de egoísmo, de ego, que as pessoas podem achar que é isso. Não é. Quando você recebe será que alguém acharia isso? Não, assim, porque estão lutando sozinhos, por que não se juntam, sim, né? Porque não querem perder sim, o poder. E existe. Não vou dizer que não existe, porque existe. Eu conheço um senador que está me ajudando, não vou querer botar outros movimentos. Mas isso assim, eu acho que nem é um... Acho que não seja pertinente nós abordarmos esse foco, sim, porque o nosso objetivo é justamente... Ampula isso. Agregar, né? Meu objetivo sempre foi agregar. Eu acho que desagregação não leva a nada, você só fica sozinho. Não, você inicialmente, ao aderir, não sei se você é a fundadora da CADIM, sim, você ali já estava agregando, mas sim, agregando pessoas com problemas semelhantes, mas que não eram poucas pessoas. Não, também, né? É exatamente assim. Voltando lá, quando a gente recebe o diagnóstico, você recebe o diagnóstico da seguinte forma, pelo menos foi assim que nós recebemos na minha família. Você tem uma doença rara. Aí você já pensa, né? O primeiro link que você faz. Estou sozinho no mundo. Né? Se é raro, eu vou encontrar um para onde? Né? Para discutir. Não tem tratamento. Aí eu, ok. Então, o que eu tenho que fazer? É uma doença degenerativa. Ela vai progredir, vai acontecer isso. Aí eu, ok. Então eu sento na beira da estrada, choro. Os cenários não são nada... É o pior possível. Né? Então, você tem uma ideia de como começou a CADIM. Como nós nos encontramos. Né? Porque era assim, todo mundo achando que estava sozinho no universo. Doença rara, estou sozinho no universo. Aí como é que aconteceu esse encontro? É o que eu vou falar agora. Eu trabalhava numa escola municipal. Aí uma amiga... Como professora? Aí uma professora amiga... de português? Na verdade, eu tenho formação em língua portuguesa. Eu li. Mas eu trabalhava no primeiro segmento, primeira, quarta série. Sim. Aí uma amiga chegou para mim e falou assim, claro, saiu um encarte no Jornal do Brasil sobre um médico que está fazendo, um médico homeopata, está fazendo um estudo experimental com pessoas com distrofia muscular. Por que você não tenta, não vai lá? Aí eu li a matéria, achei a matéria super interessante, e ele estava atendendo na Unirio, ali na Frei Caneca, né? Foi onde eu me formei. Dr. Fábio Bolognani, que eu digo que ele é o pai da CADIM. Conheço. Conhece, Dr. Fábio? Aí eu marquei uma consulta. E quando eu cheguei o campus da Frei Caneca, da rua Frei Caneca,
É chamado de Instituto Hahnemanniano, foi o criador da homeopatia. Exatamente. Quando eu cheguei, para surpresa minha, tinha várias outras pessoas com distrofia muscular. Eu falei, gente, eu fiz uma descoberta, eu não estou sozinha no universo. Você até aquele momento, talvez tirando sua família, não conhecesse muito ninguém. Ninguém. Para não dizer ninguém, na minha rua, coincidentemente, tinha uma família que chama Charles Joseph, tá? Que também é uma doença rara. Mas voltando, né, para o nosso encontro lá no Instituto Hahnemanniano, nós começamos, enquanto aguardávamos a consulta, que era bastante demorada, começamos a conversar e começamos a perceber como era rica a nossa troca, né? Como é que você resolveu isso? Eu resolvi da seguinte forma. Como é que você faz locomoção, transporte? Eu uso o metrô, eu faço não sei o quê. Aí nós começamos a trocar tanta experiência. Eu falei, gente, como está sendo rica essa troca, né? E na ocasião já existia a Associação Brasileira de Distrofia Muscular, que era em São Paulo. Eu falei, o que a gente... E são associações, desculpe, da sociedade civil, né? Da sociedade civil. Não são sociedades médicas. Não, sociedade civil. Aí eu falei, por que a gente não faz uma associação, né, de distrofia aqui no Rio? Aí o doutor Fábio pediu autorização aos pacientes para compartilhar o contato. E eu entrei em contato, assim, foi bem marcante o início da Aí Cadinho. você já tinha feito sua turminha ali. E assim, foi bem marcante, porque foi o início do uso da cadeira de rodas motorizada. O início do uso da cadeira? Da minha cadeira motorizada. Eu usava a cadeira, mas alguém me empurrando. Sei. Então, a minha primeira saída sozinha, de metrô, foi para ir no Instituto Hahnemanniano, para pegar os contatos das pessoas e montar a Cadinho. Quando foi isso? Há 24 anos. 1991. E esse tratamento que ele estava fazendo um experimento, teve algum desfecho? Sim. Na verdade, ele não traz cura, mas ele atrasa a evolução da doença. Sim. As questões respiratórias, que é muito comum na distrofia muscular, né? Ele controla bastante questão de resfriado, pneumonia. O doutor Fábio tem uma admiração muito grande por ele. Eu sempre digo que ele é o pai da Cadinho, né? E na ocasião ele disse, olha... Na escola de samba, que eu já fui de escola de samba, a gente chama de presidente de honra. E ele falou o presidente de honra. E o que eu achei muito legal nele, que ele falou para mim assim, Clara, nunca permita que quem assuma a direção da Cadinho sejam profissionais de saúde. Sim. Porque ninguém melhor do que vocês para saber o que vocês precisam e quais os caminhos percorrer para vocês conseguirem. E a gente tem isso no nosso estatuto, só pode fazer parte da diretoria quem tem distrofia ou parente, pai, mãe, irmão, né? É complicado às vezes a gente conseguir constituir uma diretoria, mas a gente está há 24 anos mantendo esse conselho que ele nos deu e a gente vê que realmente é o melhor caminho. Depois nós vamos continuar com as doenças raras e com as questões mais de cidadania, né? Porque esse movimento seu me parece um movimento extremamente cidadão, né? Sim. O doutor Zé Mauro já disse que fico na guarda da sua chamada. Zé Mauro, estou olhando aqui sua mensagem no Zap. A gente, quando começar o segundo bloco, a gente entra em contato com você ou você com a gente. O telefone, o Geraldo vai repetir o telefone aqui. Fala, Geraldo. Daqui. 3649 34 11. Se você quiser, Zé Mauro, aqui pelo Zap, me manda o seu telefone, que quando a gente, daqui a mais ou menos uns 15 minutos, a gente vai começar o segundo bloco, a gente já liga para você. Já inclusive falei com Clara que você ia ter uma participação no programa, e ela até me perguntou se você está morando ainda em Teresópolis. Depois você me responde aqui. Mas então, a gente liga daqui a mais ou menos 15 minutos, né, Mauro? Mas, onde é que a gente estava? Nós estávamos 24 anos atrás, na Constituição da Cadinho. Não, Quantos hoje a Cadinho, quantos membros tem mais ou menos? Olha, eu tenho um catálogo de 300 pessoas mais ou menos.
300 pessoas que individualmente, às vezes, estão representando famílias que têm mais de... Não, são 300 pessoas mas portadoras. O universo é muito maior. Portadoras. Pessoas com distrofia, mas o universo é muito maior. Se alguém quiser, normalmente a gente deixa isso para o final do programa, mas como nós estamos focando a Cadim agora, se alguém quiser entrar em contato com a Cadim para alguma coisa, até para fazer uma doação, mas também para colher informações por estar vivendo situação semelhante e até agora nunca ter recebido apoio. Como faz para entrar em contato? Nós temos um celular institucional. Você quer dar o celular aqui no ar? Posso, não tem problema nenhum. Eu espero, gente, que quem pega esse celular não queira fazer gracinha, porque o tema não é para gracinha, né? Tem problema, fizer gracinha a gente bloqueia. Mas diz aí, o prefixo é 21? 21, 99, 44. Geraldo, anota aí para depois no final do programa a gente repetir. 21, vou repetir. 21, 99, 44, 1, 2104, desculpa. 9944 2304. Sim. Tem e-mail, alguma coisa? Tem e-mail. Acadim. Acadim se escreve A-C-A-D-I-M de Maria. M de Maria. .rj. Acadim.rj. @gmail.com. @gmail.com. E tem nossas redes sociais também. Vocês estão em quais redes? Facebook e Instagram. Instagram com o nome Acadim vai chegar lá. @acadim RJ. @acadim RJ, tudo junto. Nos sigam nas redes. E tem também a Aliança Rara Rio, que está no Instagram e no Facebook que também. Aí não é só de vocês, aí já é geral. É de todas as associações de doenças raras. Aliança Rara Rio. Tudo junto. Rio. Tudo junto, tá? Aliança Rara Rio, tudo junto. Isso não é o e-mail, isso é o quê? Não, isso é a rede social. E também tem o e-mail. Instagram e Facebook. Então, se for no caso, o Instagram é @, né? Isso. Aliança Rara Rio. Isso. E o e-mail é aliançararario@gmail.com. Tá. Então, no final do programa, a gente recapitula isso para relembrar e também nos links, nos comentários, tanto do YouTube quanto do Face, que nosso programa vai para o Face depois, a gente vai botar essas referências todas, os telefones você já autorizou, né? Sim. E, enfim, é um trabalho aí que a gente preza muito aqui na rádio, eu e o Geraldo, a gente acha que o nosso papel aqui é realmente trazer questões de saúde pública que interessem, né? Que importem. Mas, e aí você me falou que desde 2016, através daquela ONG paulista, esses outros grupos começaram a trabalhar juntos. Sim, e na verdade a ARAR, ela é... Isso já está trazendo uma coisa nova. Já é a Aliança Rara Rio. Aliança Rara Rio, que o sigla é ARAR. Isso, ARAR. E a gente achou bem interessante esse nome, né? Porque ARAR remete a você revolver a terra, preparar para o plantio. Isso, eu pensei nisso na hora que você falou. Pois é, e a logo da ARAR é Agro é pop, árvore. Mas o ARAR também é pop, né? é assim. E ele é bem mais recente, nós nos reunimos. É de quando, mais ou menos? Se não me falha a memória, 2017 ou 2018. Nossa, gente. É tudo muito recente. Muito. E assim, até... Nós temos 13 milhões de pessoas com doença rara e é tudo muito recente. Nós temos associações no Brasil inteiro. Agora nós temos também a Aliança Distrofia Brasil, onde nós reunimos todas as associações de distrofia muscular do Brasil. Então a gente também está ganhando força na distrofia. Não se falava em doença rara. Por isso que o título de hoje, raros, mas não invisíveis. O Zé Mauro deve tocar nesse assunto, porque ele mandou um áudio para mim hoje de manhã, em que ele citou isso, né? E o áudio dele? Então bota o áudio dele, que é 1 minutinho só, gente, e ele vai citar as duas doenças raras que ele está envolvido, mas vai falar um pouco de uma outra questão que, além do desconhecimento, né, é a negligência. Bota aí no ar. Ok, Alexandre, acho um bom tema, doenças invisíveis, doenças raras, e isso são também doenças negligenciadas também. E a medicina
tem uma dívida nisso muito grande, porque não é uma doença eleita pela mídia e pelas faculdades de medicina, nem pelos médicos, né, que estão se formando e adoram coisas que estão na moda, né? Então eu vou tentar uma hora, depois de uma hora, entre 1 e 2, eu falo contigo, mando mensagem para poder dar aí uma modesta colaboração. Em doenças raras nós estamos com 2, né, que foram linhas de pesquisa na UFRJ, programas acadêmicos nossos de ensino e pesquisa, que é a ELA e a outra é a síndrome alcoólica fetal, né? São doenças subestimadas, né? Mas vai ser uma coisa rápida. Eu gostaria, assim, para contribuir com o programa aí, dar um toque leve só para lembrar essas 2 doenças, tá bom? Falou, um abração, tchau. Então, daqui a pouco a gente liga para ele, né? Eu não te dei o telefone dele ainda, hein, Geraldo? Eu não vou dar no ar aqui, mas se você puder pegar aqui e anotar. Ah, tá bom. Boa ideia. Clara. Sim. Vamos fazer daqui a pouco daqui a 2, 3 minutinhos nós vamos fazer uma pausa. Certo. E aí, uma pausa também muito rápida. E aí eu queria que você me dissesse aspectos que você considera importantes, que a gente não deixe de ressaltar aqui no programa. Sobretudo é a questão dos direitos das pessoas, né? E como o Zé Mauro já abordou também, essa ideia de doença invisível que gera uma negligência, né? E aí eu queria saber que tipos de negligências você como presidente de uma associação, mas membro de um grupo mais amplo, que tipo de negligência você percebe? É no atendimento, é no tratamento, é nos exames diagnósticos? O que você, apoio social, mesmo dos serviços sociais, legislação, aposentadorias, o que exatamente você acha que está acontecendo também de negligência, né? Porque apesar de ser um problema de saúde, vários, né? Mas há outros problemas que não são só de saúde, que eventualmente precisam ser problemas sociais, problemas econômicos, questões que precisam ser judicializadas sem que deveriam ser necessariamente judicializadas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa parte para o próximo bloco. E eu, como disse no início, o nosso programa é uma iniciativa da minha ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, que é o nosso foco principal. E nós recentemente, no Dia Mundial contra o Tabaco, que foi 31 de maio, houve uma sessão solene na Câmara de Deputados, presidida por um deputado federal, Alexandre Padilha, que já foi inclusive ministro da Saúde, e na abertura do programa, da sessão, ele colocou um coro, e esse coro eu fiz parte, eu e mais acho que 20 e tantas pessoas, e foi passado lá um vídeo, e esse vídeo é em cima de uma música do Geraldinho Azevedo, que pernambucano, fantástico, e ele fez uma música chamada Fumar Pra Quê, que foi uma luta que ele ganhou, ele parou de fumar, né? E disse que a voz dele estava se prejudicando, e ele é cantor, enfim, e ele fez uma música deliciosa, curtinha, e uma maestrina da Secretaria de Saúde do Distrito Federal fez uma regência, ensinou a gente, praticamente ninguém era profissional, acho que 1 ou 2 pessoas, o resto era tudo gente como eu, você. E foi um processo assim que levou uns 2 meses em Brasília, a gente em São Paulo, eu no Rio, e outras pessoas no Rio, e outros estados, e saiu um coro, sabe que bem bonitinho, e vai começar a ser o mantra do nosso programa. Normalmente a gente coloca no início, mas hoje a primeira exibição vai ficar no meio. E quando terminar a gente volta com uma ligação para o Zé Mauro. Vai lá, Geraldo. A gente sai ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Estamos reiniciando o programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na Princesinha do Mar, pertinho da praia, que hoje está lotada, o céu lindo e uma temperatura muito agradável. Nós estamos hoje conversando com a professora Clara Migovski, que é presidente da ACADIM, Associação Carioca de Distrofia Muscular. E uma das coordenadoras da Aliança Rara Rio também. Isso, uma das coordenadoras da Aliança Rara Rio, sobre a qual a gente acabou de conversar. E eu prometi, assim que a gente voltasse para esse segundo bloco, a gente conversar com alguém que é também bastante interessado no tema, um médico, neurologista e neurocientista, professor da UFRJ e pesquisador da mesma universidade, e nós vamos conversar, bater um papinho rápido com ele por telefone. Eu não sei nem o que ele está fazendo aí na rua, porque ele foi operado recentemente, colocou uma prótese de joelho, devia estar em repouso. Mas, Zé Aldo, você me ouve? Zé Mauro? Tudo bem? Tudo bem, querido. Tudo bem, Alexandre. Você já sabe, Zé Mauro, que o tema nosso hoje com a Clara Migovski é essa questão da qual, inclusive, é uma questão que eu não domino, estou aprendendo muito aqui. Inclusive, Zé Mauro, você viu um copo d'água para ela inicialmente? Eu fiz essa gentileza, mas ela só tomou água agora porque ela me pediu que conseguisse um canudo para ela. Quer dizer, a gente, quando não lida com uma determinada situação, a gente não tem ideia das necessidades, né? Então, eu queria te incomodar aí nesse sábado, eu não sei como é que você está de tempo, mas dá uma palhinha para a gente qual é a sua visão sobre essa questão no Brasil e no mundo, sobre essas doenças raras. A Clara Migovski me citou uma coisa que para mim é surpreendente, que a gente tem 8.000 doenças raras diferentes e aqui no Brasil 13 milhões de pessoas que têm essa questão nas suas vidas. Fala um pouquinho a sua visão sobre o problema. Eu acho que essa é uma questão que começou a aparecer pela dimensão, né? Pela dimensão em escala. Quando você está 30 anos, 40 anos antes, a doença rara era incomum. Agora a doença rara nem é incomum, ela aparece em grandes centros urbanos, grandes capitais, um país com população quanto o Brasil, mais de 200 milhões, Estados Unidos mais de 300. Quer dizer, o que era raro não é tão raro, é frequente. E o número, como a Clara falou, é importante. Esse número pode ser até maior. São doenças que são pouco frequentes e doenças que, por serem pouco frequentes, não merecem, às vezes, a atenção devida, não só do sistema de saúde, né? Porque o sistema de saúde hoje, em muitos países do Brasil, por exemplo, são sistemas de saúde muito mercantilizados. Hoje existe uma questão econômica importante envolvendo isso. Então, essas doenças consideradas incomuns são pouco consideradas dentro do programa. Mas não é só pela parte privada, né? Mas a parte pública, não só em relação às políticas públicas, com pouca ênfase às doenças chamadas raras, como também as universidades, né? Na formação e curso de graduação. Nós temos uma vivência com essas doenças que são pouco comuns, e elas pouco comuns são subestimadas, tanto pelo sistema público de saúde, pelas universidades e pelo próprio sistema de planos de saúde. Então é muito justo e é bem oportuno falar desse tema no seu programa, para chamar a atenção que essas doenças raras não são, como a Clara disse, tão raras assim. E são pessoas, são pacientes. A gente tem no Instituto de Neurologia talvez um dos maiores ambulatórios em persistência, né, em continuidade, ambulatório de ELA do mundo. São mais de 40 anos que nós temos um ambulatório que atende pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Zé Mauro, diz para o povo o que é ELA. A ELA, por exemplo, que é considerada uma doença rara, ela é uma doença neuromuscular degenerativa, cuja causa não se sabe ainda, sendo que das formas de ELA, 10% é a forma familiar. Nós temos no nosso ambulatório
uma frequência que é fora do comum, qualquer outro país. Nós podemos dizer que por semana, eu estou um pouco afastado agora, mas por semana, no auge, algumas décadas, nós atendemos 2 casos novos de ELA por dia, ou por semana. O nosso ambulatório lá é às terças-feiras. E está sob os cuidados hoje do Dr. Cláudio Dressi, e eu e a doutora Marli ficamos ainda dando supervisão. Mas toda terça-feira, sem faltar um dia, sem interromper uma só vez, durante 40 anos, nós temos um grupo lá que atende pacientes com ela. Então, ela é essa doença degenerativa, progressiva, fatal, cuja causa não se sabe ainda, tirando os 10% que são de ordem familiar, genética, e que tem trabalhos lá na Fiocruz sendo desenvolvido hoje, já descobrimos algumas coisas até, e tem também pesquisa sobre a forma molecular, que é a pesquisa no fundão, que é para os nossos pacientes de ELA. Então é uma doença de desafio, é uma doença ainda que compromete pessoas na faixa etária de 40, 60 até 70 anos, tem algumas formas descritas como forma juvenil, mas nós, pela nossa experiência prática de mais de 40 anos, não acreditamos muito na forma juvenil. Talvez seja uma forma de doença neuromuscular, uma outra forma, uma forma de amiotropia espinhal progressiva. É esse o caso, por exemplo, do Stephen Hawking, que se costuma dizer que ele teve ELA. O Stephen Hawking não teve ELA, que ela não é uma ELA clássica, não é uma ELA esporádica, nem familiar. É uma doença de uma amiotropia espinhal progressiva com uma forma clínica muito parecida com a ELA. Tanto que o Stephen Hawking morre com 76 anos. Nenhum paciente de ELA morre com 76 anos sem evolução de 50 anos e sem falência respiratória final. Então a ELA é uma doença, como você falou, uma doença degenerativa, evolutiva, progressiva fatal, caracterizada por paralisia progressiva, disfagia, depois disartria, e o que é pior, mantém o paciente lúcido. Então ele vai ficar tetraplégico aos cuidados do sistema de saúde. Muitas vezes esses pacientes podem ir para a CTI, ser entubados, ficar numa situação vegetativa por muito tempo, porque eles não morrem, a não ser pela falência respiratória, não corrigida. Então é uma doença que merece atenção. Zé, aproveitando a tua experiência, e nós vamos daqui a pouco abordar com a Clara Migovski, abordar outras questões que não ligadas diretamente à doença, mas a questão de direitos sociais, direitos humanos e de cidadania. Você acha que o SUS e o sistema, mesmo o privado, eles estão atentos a essa questão ou está passando batido? Eu acho que essa questão, quando a gente fala de SUS, o SUS é um sistema excelente, copiado do modelo inglês, é um sistema único de saúde e podemos dizer que no Brasil ele é muito bem desenvolvido, apesar de tudo, e serve até como exemplo. Mas as políticas públicas, financiamentos para a área de saúde, educação e ciência, elas estão no Brasil de forma lastimável. Então, o SUS, apesar de tudo, funciona, mas deveria ser mais bem considerado do ponto de vista de investimento geral em saúde, em especial para essas doenças. Então, não só o SUS, como política pública de saúde, também as universidades públicas deveriam ter, vamos dizer assim, dar um espaço na formação de graduação e pós-graduação para essas chamadas doenças raras. E instituições como o Instituto de Neurologia de Olinda Couto, que é um hospital universitário federal, está numa situação também quase alimentada como fundão. Então, isso é uma crise que repercute nas doenças pouco frequentes, nas doenças raras, mas repercute em todo mundo. Né? Então, eu acho que é um momento de não só chamar atenção para essa questão que você está falando, mas aproveitar e realmente trazer esse tema para discutir, porque as doenças raras, como a ELA, outra doença também que a gente aproveita para falar aqui é a síndrome alcoólica fetal, que é uma doença também bastante frequente, embora não identificada, não diagnosticada, mas que resulta de uma situação bem banal,
que é o consumo de álcool, bebida alcoólica na gravidez. E no Brasil nós temos uma quantidade que é maior do que a incidência de TDAH, incidência de doença de Down, da síndrome de Down. Então, eu vou colocar, Zé Mauro. Aí eu vou colocar no link do nosso. Eu vou colocar no link do nosso programa, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu vou colocar no link os 2 programas que eu fiz com você, um sobre a ela e o outro sobre a síndrome alcoólica fetal. Para os ouvintes que estão hoje acompanhando a gente terem acesso a isso que a gente fez antes. E eu já me comprometo a você e Clara a fazer mais para frente um outro programa junto e de repente trazendo outras associações também que ela vai nos apresentar para a gente fazer com que esse tema, a gente dá a nossa contribuição aqui, eu e Geraldo, na rádio. A Clara queria falar uma coisinha para você aqui, ó. Tá boa tarde, José Mauro, tudo bom? Boa tarde, Clara, prazer em falar contigo. Igualmente, nós tivemos o prazer de estarmos juntos lá no Hospital São Francisco de Assis, na época que o senhor era o diretor lá, né? Foi um período importante. É importante que você fale aí, que leve esse tema adiante com a sua experiência, com o seu trabalho pioneiro. Sim, eu queria aproveitar a oportunidade até para enfatizar essa questão lá do Instituto de Neurologia, de Deolinda Couto, né? E a questão do sucateamento, não só das universidades, né, da educação, mas também do Serviço Público de Saúde, a situação em que se encontram hoje os pacientes adultos com distrofia muscular, né? Nós temos lá a doutora Glória, lá no Instituto Deolinda Couto, uma excelente médica, né? Ela, assim, é de um conhecimento, de um carinho, de um cuidado com seus pacientes fantástico, mas que já está em fase de aposentadoria, né? E a grande... Luiz também saiu. O doutor Luiz também, o esposo dela. E a grande dificuldade que hoje nós, pacientes com distrofia muscular adultos, estamos encontrando de termos um acompanhamento com o neurologista no sistema público de saúde. Né? Eu já estive conversando com as pessoas do CISREG no município, do SER, né? Da Secretaria de Saúde do Estado, e não há procedimentos no sistema para encaminhamento específico para distrofia muscular. Até porque a gente sabe que são poucos médicos que têm essa especialização para tratar das doenças neuromusculares, né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar essa dificuldade, não só, né, o senhor com certeza está a par dessa situação, mas para tornar isso público, né? Essa dificuldade que nós estamos tendo e com certeza, por essa questão do sucateamento, né, cada vez um investimento menor em saúde e educação, e também uma outra questão que eu queria enfatizar, que o senhor pontuou, que eu acho muito importante, né, a formação dos profissionais de saúde, elas estão muito voltadas para as doenças prevalentes. É óbvio, né? Mas as doenças raras, elas precisam ter o seu lugar também na formação dos profissionais. É óbvio que o médico não vai sair da faculdade sabendo identificar 8.000 doenças raras, né? Mas pelo menos ter uma noção básica de como, ao se deparar com uma pessoa na qual ele não consegue fechar nenhum tipo de diagnóstico, ele pelo menos ter esse insight, né, de poder ser uma doença rara e qual o fluxo, né, o que ele vai fazer com esse paciente. Porque como a gente perde tempo até fechar o diagnóstico, né, e muita coisa fica pelo caminho. E a gente sabe que hoje tem o TVN para encaminhar os pacientes para receberem o suporte ventilatório, e quanta gente morre sem conseguir chegar para receber esse atendimento de suporte ventilatório, que daria pelo menos uma qualidade de vida, um sinal de vida mais digno, né? Então, aproveito a sua fala aí para compartilhar e desabafar um pouquinho com quem entende, né, de toda essa estrutura de dificuldade. Mas para isso é que a gente trouxe você e está trazendo ele, né? É importante. Zé Mauro, eu só queria fazer uma observação aqui sobre um comentário que a Clara acabou de fazer,
de que ela diz que enfim, a medicina dá atenção talvez maior às doenças mais prevalentes. Mas isso não é bem a verdade verdadeira, porque, por exemplo, como eu sou pneumologista, a tuberculose faz parte da minha vida. E a tuberculose é bem prevalente, nós temos mais de 70 mil casos por ano, né? Mas é uma doença, apesar de prevalente, igualmente negligenciada. A gente poderia falar também da hanseníase e tantas outras, né? Eu acho que o importante é que a gente discuta, né, Zé Mauro? Eu acho que essa porção da sociedade civil que a Clara está representando aqui hoje, ela é fundamental para a gente pressionar os gestores, né? Tem um amigo meu, Roberto Pereira, que inclusive é muito ligado também à questão da tuberculose, que ele diz que o gestor é que nem feijão, ele só amolece na pressão. Então, eu acho que é fundamental essa participação. Talvez seja por isso, não sei se você concorda comigo, Zé Mauro e Clara, que uma das primeiras medidas que o presidente Bolsonaro tomou ao assumir foi acabar com todos os conselhos, né? E comissões, ele acabou com todos. Tentou, né? Ele tentou, não, alguns na minha área, por exemplo, a pressão que está sendo feita com a comissão do tabaco, né? A comissão do tabagismo, ele acabou com a comissão por enquanto. Quer dizer, a gente tem que esperar até 2 de outubro para ver se a gente consegue reverter o Conselho de Alimentação. Ele também, né? Mas todo autocrata não gosta muito da participação da sociedade civil, né? Fala, Zé, deixa eu te liberar. Fala então você e a gente vai marcar para outro dia a tua presença aqui. Pode marcar aí, que nós estamos aí à discussão. E parabéns pelo programa, porque inclusive ontem foi considerado o Dia da Ciência, o Dia da Ciência, Dia Mundial da Ciência, e hoje valorizar a ciência e a saúde é fundamental. E o Brasil precisa mais do que nunca, precisa isso. Então o teu programa hoje pode estar referenciado a esse Dia Mundial da Ciência. Muito bem lembrado. O Brasil tem muito a contribuir, e não faz, não por falta de pessoas, mas por falta de apoio institucional, principalmente de governo, de políticas públicas. Exatamente. Então, eu agradeço isso, uma boa tarde para vocês aí. Parabéns pelo programa. Boa recuperação, Zé Mauro, aí desse seu joelho. Para o doutor Zé Mauro. Tchau. Obrigado, então, um abraço. Então vamos pegar por esse gancho da sociedade civil e o movimento que vocês têm feito. O que vocês têm reivindicado? Em parte você já falou alguma coisa aqui na conversa com o Zé Mauro, mas quais são as reivindicações não sei se alguém quer falar com a gente aqui. Não. O que vocês têm reivindicado? Na verdade, quando eu falei que as associações de doenças raras se uniram porque perceberam que todas têm um propósito comum, nós hoje, né, temos questões básicas de reivindicação. A primeira questão é a questão do diagnóstico. Como eu comecei a falar, né, eu pontuei alguma coisa com o Dr. Zé Mauro, se perde anos e anos e anos para se conseguir um diagnóstico. Hoje, uma pessoa com distrofia muscular de Duchenne, que é a distrofia mais comum, tá? Ela só tem o seu diagnóstico com 7 anos de idade, quando ela já teve uma perda muscular absurda, né? Como é uma doença genética e 85% das doenças raras são genéticas, e eu quero abrir um parênteses aqui, ninguém está livre de ter na sua família uma doença rara. Claro. Né? Não é à toa que a gente tem 13 milhões, né? Qualquer defeito genético pode advir de uma doença rara, né? Pode provocar uma doença rara ou trazer uma doença rara. E nós temos um problema seríssimo com a questão do teste do pezinho, né? Hoje, a realidade atual é um teste de pezinho para um número de doenças extremamente limitadas. Então vamos lembrar as pessoas que o teste do pezinho é aquele que se faz ainda de preferência na maternidade, não é isso? Isso. E esse teste, ele abre um espectro para quantas doenças mais ou menos? Olha, se eu não estou equivocada, atualmente são 7 doenças. 7 doenças só. Eu não tenho bem certeza. E mesmo são 7, outras só são essas 14. 7, vamos dizer, você já acabou de dizer que é insuficiente, mas
pelo menos para essas 7. Esse teste é feito regularmente? Nós ficamos um período aqui no estado do Rio em que o teste era feito, mas ninguém recebeu o resultado. Ninguém recebeu o resultado? Todo mundo fazia, tinha acesso ao exame? Pessoas receberam. Eu não sei como está atualmente. Era um problema de gestão, sabe? Eu não sei detalhes. Mas qual é o problema de gestão? Ele jogava o teste fora? Ele era terceirizado, esse teste. Eu realmente não me aprofundei no problema. Eu sei do problema, mas não acompanhei muito de perto. Então é uma coisa para a gente levantar, sim, né? Agora, como é que está hoje essa história? Hoje já existe uma lei aprovada do teste do pezinho ampliado e estamos... precisa de regulamentação para os estados e municípios começarem. Mas essa ampliação, o teste vai poder diagnosticar quantas doenças? Um número bem maior. Não sabe em detalhes ainda, mas a gente também levanta isso depois. Eu acho que é interessante a gente acompanhar isso mais de perto. Mas eu queria trazer um exemplo bastante emblemático da importância do teste do pezinho. Existem algumas doenças chamadas erros inatos de metabolismo. E algumas delas são identificadas no teste do pezinho. E alguns anos atrás, se não me falha a memória, em 2018, 2019, antes da pandemia, eu fui convidada a participar de um evento em São Paulo, onde foi levada uma repórter da Globo, chamada Larissa. Ela é uma repórter de Minas Gerais. E eu estou tornando isso público que ela publica assim, coloca isso público para todo mundo. Ela já fez entrevistas na TV, ela apoia, né, essa questão do teste do pezinho, porque ela sentiu na pele o que aconteceu. Ela teve uma gestação, um menino, e fez o teste do pezinho, aquele teste simplificado, né? Das 7 doenças. Não, eu não sei, foi São Paulo. Sim. São Paulo ou Minas, Minas. Mas eu digo Minas. O teste simplificado que sim, detectava 7 algumas doenças. Não sei exatamente qual ela fez. E a criança foi desenvolvendo. Chegou um certo tempo, ela começou a apresentar um retardo de motor, né? A criança hoje, ela não anda, ela não fala, ela tem uma série de sequelas por conta de uma doença rara, porque o organismo dela não metaboliza proteína. E ela, durante esse tempo todo, ficou comendo proteína? Exatamente, o leite materno. Sim, claro. Aí, começou com leite. Uma fala dela que me impactou muito, ela falou: eu estava destruindo os neurônios do meu filho por dar comida boa para ele. Isso. Sabe? E aquilo me impactou tanto. E ela disse que ela luta pelo teste ampliado do pezinho hoje, porque poderia ter sido evitado. Isso. Né? Então, assim, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente fala em investimento, em prevenção. Né? Pensa no ciclo vicioso. A realidade, e vou agora voltar para a distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, que é a mais comum e a mais grave, atinge basicamente só meninos. Eles param de andar na adolescência e com 20 e poucos anos eles morrem. É uma doença genética, correto? Geralmente, e ela é uma doença ligada ao cromossomo X. A mãe tem cromossomo com problema. A mãe, na maioria das vezes, é assintomática, mas ela transmite o cromossomo para o filho homem. Né? Porque a mulher é XX, então o X bom, né, compensa o X com problema. Como o homem é XY, ele recebe X danificado e desenvolve a doença, correto? Então, a mãe, se ela tem o diagnóstico de um filho com 7 anos, e ela já teve 2, 3, que a gente tem muitos casos assim. E ela podia ter tido esse diagnóstico já na maternidade. E se ela tivesse, talvez na maternidade é mais complexo para a distrofia muscular. Não, mas eu digo o exame, o teste do pezinho não pega. Não pega. Tá. Mas se o diagnóstico, como é que eu estou aprendendo com você, né? Se o teste fosse feito, ou se o diagnóstico fosse feito, como é que se diagnostica uma distrofia muscular do Duchenne? CTK alto, CTK-MM, que é um exame barato, simples, nada complicado. Deu um CTK alto, menino, vamos fazer uma triagem nessa criança, vamos fazer um exame genético. Tem distrofia muscular do Duchenne, faz aconselhamento genético. A mãe vai ter outros filhos se ela optar por ter. E se ela tiver outros filhos, ela vai saber que ela está arcando com a responsabilidade
de ter uma criança, outra criança com problema. Aí você imagina, tratar uma criança que vai se tornar cadeirante, transporte, levar para várias terapias, que é um tratamento interdisciplinar. De repente, sem ela saber, ela tem outro filho que vai ter o mesmo problema. Aí tem 2, 3 filhos com a mesma patologia. Você, dentro desse seu grupo, você vê famílias frequentemente com vários filhos com aquele problema e que isso poderia ter sido, não digo evitado, porque a decisão é sempre dos pessoal, pais, certo. mas isso poderia ter sido alertado para esse risco, né? Ela poderia ter tido um aconselhamento genético. A minha mãe, quando eles descobriram isso, eles falaram, é importante que seus filhos não tenham filhos. Sim. Né? Eu sou casada, mas eu optei por não ter filhos. Sim. O meu irmão, ele quis ter filhos. Sim. Entende? E os filhos dos filhos quiseram ter filhos. Sim. Entende? Então, assim, foi uma opção dele. Ele faleceu com a doença. Atualmente, os 2 filhos dele, um está com 35, a outra está com 33. O rapaz tem 3 filhos, a menina tem 2. Acabou de nascer uma menina agora. Mas, assim, é uma responsabilidade que eles assumiram, que eu não quis assumir. Sim. Né? Mas dos filhos deles, dos seus sobrinhos. São mais, até hoje. Mas como a Machado Joseph é de uma manifestação tardia, sim. A gente não sabe, vamos, né? Então, tá entregue para Deus, né? E Deus é que sabe. Exatamente. Então, você já falou, só para a gente não perder as oportunidades aqui, né? Porque nós temos ainda mais ou menos meia hora de programa. Você falou da importância do diagnóstico precoce e não só a realização do teste, que a gente não sabe se está sendo feito em todas as crianças, todos os bebês, e também que esse teste se amplie e detecte mais doenças, né? Além disso, tem a questão do diagnóstico precoce da doença, aquele que não tem a ver com o teste do pezinho, mas tem que ter um olhar para qualquer alteração o mais precoce possível. Isso. Além disso, alertar os pais que eventualmente em relação à procriação. Qual é outra questão que o movimento detecta como importante, que precisa ser modificada? Eu queria até seguir nesse raciocínio para a gente entender o desdobramento desse diagnóstico que não é precoce. Sim. Além de a probabilidade maior de se ter uma mesma família, um número maior de pessoas com a doença, o impacto socioeconômico na família. Sim. Né? Porque geralmente não é um cuidado barato. Não é. Tem questão de transporte. Via de regra, um dos progenitores precisam largar o trabalho para cuidar da pessoa. E eu só voltar a tocar no assunto que nós temos 8 mil doenças raras diferentes e 13 milhões de brasileiros padecendo de alguma maneira, num grau menor ou maior, de uma dessas doenças raras. Então, esses problemas econômicos não é para meia dúzia de pessoas. Não, e assim, não é um problema econômico. Posso interromper mais uma vez? Pois não. Eu fico pensando se talvez em termos de marketing, para a gente mudar algumas coisas, a gente não precisava mudar o nome, doença rara. Porque quando fala doença rara, fica uma sensação de isso é pouquinho. Isso já está em discussão. Vamos ver como preocupar com isso já está em discussão, porque é prevalente, né? Então, vamos seguir a linha de raciocínio. Vamos seguir. Desculpa te interromper tanto, porque eu estou aprendendo tanto com você. São coisas importantes e que vale a pena a gente destacar. Via de regra, o homem, em 70% a 80% dos casos, ele abandona o lar. Isso. A mulher não pode trabalhar porque tem que cuidar do filho. Essa criança, como que essa família vai sobreviver? Essa mãe com esses filhos, se ela não pode trabalhar, aí recorre ao LOAS. Aí já sobrecarrega a Previdência Social. Relembra o pessoal o que é o LOAS, que tem gente que não sabe. É o que a gente chama de BPC, Benefícios de Prestação Continuada. Pessoas com deficiência têm o direito de receber um salário mínimo, né? E isso impacta na economia. Sim. Né? E impacta bastante. Não só porque a pessoa sai do mercado de trabalho, vai viver a custas da Previdência Social. Isso. Não é porque ela quer, não é porque... E o que a gente vê muito? O indeferimento desse LOAS. De pessoas em situação de miséria. Indeferimento é a pessoa a negativa. pede e a resposta é não. Não.
E como se justifica? O diagnóstico não estava claro? O que justifica? Olha, se está na legislação, tem das é mais um direito. variadas justificativas. Quais são? Né? E uma questão que a gente tem que também entender são os critérios para você receber o LOAS. Uhum. Né? Que é uma miséria de renda per capita. Sim. Né? Que nenhum ser humano sobrevive com aquela renda per capita que ele acha. Quem tem aquela renda per capita não faz uso ao LOAS. Sim. Entendeu? Então você tem que ter um salário reduzido para um número grande de pessoas. Quase que tem que estar abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza. Uhum. Né? E uma outra questão também que eu quero enfatizar, quando a gente está falando de questões sociais, é que hoje, com a qualidade de vida melhorando, a sobrevida aumentando, os pais envelhecem. Sim. Enquanto a doença degenerativa ela vai progredindo e as dificuldades vão aumentando, em contrapartida o pai e a mãe vão envelhecendo, ou a mãe está cuidando. E essas pessoas precisam que alguém, é meu caso, alguém me tire da cama, me coloque na cama, me ajude no banho, me dê banho. Eu não tenho a mínima vergonha de falar isso porque é a minha realidade. Sim. Eu não posso dizer não. Eu já tive a minha autonomia até algum tempo atrás. Mas como é uma doença degenerativa, hoje eu não tenho minha autonomia. Sim. O meu esposo, ele tem um problema cardíaco, ele fez a substituição de uma válvula, né? Sim. Então, assim, ele não tem condições mais de me tirar da cama, me colocar na cama, por questões de saúde. A gente precisa ter cuidador o tempo integral, de domingo a domingo. Existe cuidador público? Não. Ontem eu tive numa reunião com um candidato a deputado, aí uma pessoa sugeriu um cuidador social uma vez por semana. Aí eu falei que essa não é a política pública ideal, porque se o pai e a mãe não conseguem mais tirar uma criança da cama, ela vai tomar banho uma vez por semana, ela vai pegar um sol uma vez por semana, ela vai ter o direito de ir ao médico uma vez por semana, e a pessoa ainda colocou que era uma vez por semana para a mãe descansar. Sabe? Então, assim, são coisas que... Você sabe que às vezes a realidade brasileira, ela não é conhecida nem pelos brasileiros, né? Sim. É que dirá a realidade de fora do Brasil. Sim. Então, eu, por exemplo, estou agora me atentando a questões que você está trazendo aqui, que eu confesso para você, para o geral, para os ouvintes, que eu não tinha me atentado para mais de metade das questões que você tem levantado. Mas, por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal, eu fiz minha especialização médica na França, muitos anos atrás. E depois fiquei acompanhando e tal, eu sou assistente lá da universidade, e eu recebo artigos, e enfim. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, é o cuidado da mulher no momento do parto, e no momento tanto do pré-parto quanto no pós-parto. Por exemplo, lá existe dentro da legislação sanitária a figura do que você traduziu aqui como uma cuidadora social, que era inclusive um apoio diário, em que inclusive no sentido de lavar a roupa da parturiente, que ela não tem condições de lavar a roupa, acabou de ter um filho, ou vai ter filho no dia seguinte, e a pessoa vai lá e arruma a casa, além de cuidar, de dar banho na criança e tal, ela exerce um papel social num país desenvolvido, que na época que eu morei lá era governado pela direita, o presidente era o Giscard d'Estaing, o Mitterrand só entrou no ano seguinte que eu saí, quer dizer, era um governo eminentemente de direita, e que tinha uma noção social que a direita, às vezes, a gente fica imaginando que é impossível que a direita pense socialmente, né? Mas a direita pode pensar socialmente, é porque não pensa, né? Via de regra, pensa pouco. Mas isso que você está me dizendo, isso faz parte da legislação do SUS, essas necessidades, essas doenças, vamos dizer, pelo fato de elas serem raras, há muito tempo, há pouco tempo, se pensa nessas questões pequenas, mas que não são pequenas. Olha, eu acho que essa discussão, como a doença rara num todo, né, ela está vindo agora à tona. Eram sofrimentos individuais
de famílias isoladas. Há pouco tempo foi divulgado nas redes sociais um testemunho muito impactante, não de uma doença rara, mas de uma mãe solo com um filho autista, né? Uhum. O filho dependia dela, não sei se é autismo ou paralisia cerebral. Eu sei que o menino era totalmente dependente dela, a mãe morreu com o menino dentro de casa. O menino parece que ficou 3 ou 4 dias sem que ninguém percebesse que ele estava com a mãe morta dentro de casa, né? Cara, que chocante. Muito chocante. Ela não tinha uma rede, né? E isso a gente fica impactado, mas isso é uma realidade de muitas mães solos, de muitas famílias solos, de muitas pessoas vivendo seus dramas pessoais, né? Sem uma rede. E quando chega essa situação extrema, né, extremada, de uma pessoa que morre e a outra fica ali, sem que essa rede se movimente, totalmente, né? Então, pessoas com doenças raras, elas estão muito sujeitas a isso. A Ilana que me apresentou você, sim, e que me apresentou o tema, né? Mas só que era durante a pandemia, a gente estava sem programa. Certo. Mas eu tive, assim que voltou, a rádio voltou, os estúdios abriram aqui, com todos os cuidados, mas assim que voltou eu quis trazer esse tema, porque, a Ilana me preveniu, o verbo acho que mais adequado é esse, me preveniu pelo Zap, hoje de manhã, ontem de noite, dizendo que você iria me emocionar. E eu posso te dizer com sinceridade, você está me emocionando de um jeito assim que difícil de controlar. Meu Deus, não foi minha intenção. Não, mas é bom a gente se emocionar, né? A gente sair um pouquinho da nossa estrutura quase que de concreto armado e outrar. Voltando àquele verbo que você trouxe, que eu ouvi pela primeira vez. Sim. Bom, não vamos perder oportunidades. Temos pouco mais de 15 minutos de programa. Quais são as outras necessidades? Nós certamente vamos ter que voltar com esse tema. Sim, aqui. É muito abrangente. Muito abrangente, não vai dar para a gente esgotar o assunto, mas não vamos perder essa oportunidade hoje. Diagnóstico precoce, apoio social, LOAS, né, o financiamento das pessoas, das famílias com algum recurso, cuidadores, enfim, também vias públicas, por via pública, né, como uma política pública. O que mais que são necessidades do seu movimento? Tratamento. Porque o que a gente percebe? Embora a gente tenha uma legislação de apoio integral à pessoa com doença rara, e agora nesses últimos anos de governo tem surgido também algumas legislações, e eu costumo dizer que em termos de legislação, a pessoa com deficiência, que na verdade alcança as pessoas com doenças raras, né, porque a maioria das doenças raras cursam com algum tipo de deficiência, nós somos muito ricos em termos de legislação. Mas, na prática, elas existem de fato, não, quer dizer, elas existem de direito, mas não existem de fato, porque muitas vezes a gente não conhece os nossos direitos, é uma luta muito grande, a questão do tratamento impacta muito. Por que eu digo isso? Porque primeiro a gente precisa de reabilitação, e Sim. o SUS é uma oferta limitadíssima de reabilitação. Reabilitação e fisioterapia? Sim, em todo sentido, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Eu, no ano passado, eu escrevi um outro capítulo na minha história. Em pleno auge da pandemia, no último dia do mês de março, eu sofri uma queda da cama. Isso já era 11 e pouca da noite. Eu quebrei o fêmur. Você estava tentando se levantar? Não. Estava dormindo? Estava tentando fazer uso da comadre. Sim. Aí eu me virei muito. Desequilibrei e caí da cama. Lei da gravidade, jogou no chão. Entendeu? A minha prima tinha me colocado como dependente num sistema de ambulância, né, atendimento domiciliar. Nós ligamos lá para pedir ambulância para eu ir para um plano de saúde, que como funcionário da prefeitura eu tenho, um plano de saúde pequeno, mas que me atende em determinadas situações.
eles não conseguiram achar o meu cadastro, a gente teve que recorrer à ambulância do SUS. Sim. E o SUS só leva para o SUS, né? Enquanto morriam 3.000 pessoas de Covid por dia. Foi nessa época. Eu estava na sala amarela do Salgado Filho. Sim. Aguardando cirurgia. E eu acabei, por conta da rede, que é uma coisa que não me falta, né? Até por conta do movimento, das coisas que a gente se envolve, né? Isso é outra importância da rede. Né? Eu consegui sair para uma enfermaria, onde o diretor do hospital me disse que não tinha o material necessário para a minha cirurgia. Aí eles me colocaram no sistema de regulação, ou eu ia para o HTO, ou eu ia para o meu plano de saúde. Eles optaram pelo plano de saúde, que talvez seria mais rápido. Eu fui para o Tijutrauma. Eu fui operada no Tijutrauma, quer dizer, o segundo hospital que eu passei, na academia. Eu fui para casa e o médico, daqui a 15 dias você volta, antes de completar 15 dias. Eu comecei com uma arritmia cardíaca, uma dor insuportável no peito, minha saturação baixou, e aí chamaram a ambulância novamente. Aí dessa vez eu fui para o hospital do Grajaú, fiquei internada no CTI 7 dias, porque eu estava com uma anemia profunda e descompensou tudo, estava com água na pleura. Meu Deus! Sabe, foi assim, dependência do suporte ventilatório 24 horas e lutando porque os médicos não sabiam lidar com a distrofia, querendo aplicar medicamentos que são contraindicados no meu caso, e eu dizendo que eu não podia, e o médico me questionando, e os médicos que me acompanham tentando entrar em contato com a equipe, a ponto de um médico chegar para mim e dizer assim: olha, a senhora tem muito médico, a senhora escolhe um médico aí para falar comigo, porque muita gente querendo falar comigo, não dá para atender todo mundo. Um enfermeiro chegando para mim e falou assim: ai, vê se você tira esse BiPAP, você vai ficar viciada nisso. Viciado em BiPAP? Viciado em BiPAP. Meu Deus. BiPAP é um aparelho de suporte ventilatório. Suporte ventilatório não invasivo. Pois é, e eu estava com água na pleura, precisando respirar, e ele me questionando que eu tinha que tirar o BiPAP, que eu ia ficar viciada no BiPAP. E assim, aí eu aproveitei, né? Quando eu digo que é uma missão, né? Eu aproveitei aquela oportunidade e comecei a fazer uma atualização da equipe de distrofia muscular, né? E a gente tem, até eu acho que é interessante... Uma atualização, assim, a equipe deveria ser composta por quem? Tipo assim? Não. Eu comecei a falar sobre a questões de atendimento de emergência com pacientes com distrofia muscular, porque não é um atendimento que você faz com alguém que chega com uma crise respiratória aguda. Né? Quando alguém chega lá com uma saturação baixa, que ela não tem uma distrofia muscular, o que você faz? Coloca o quê? Você sabe que a meia hora eu estou olhando. Conclui que é importante. Oxigênio. Isso. Uma pessoa com distrofia muscular, você não pode colocar o oxigênio puramente. Claro. Você tem que ventilar, porque o problema dele respiratório não é um problema pulmonar, né? Você sabe, problema mecânico. É um problema mecânico. Isso. Então, se você coloca o oxigênio, a pessoa vai entrar em coma e adeus, um abraço. Isso. Entendeu? Então, é isso, a meia hora que você está falando, eu estou te olhando, estou te ouvindo. Mas você sabe com a cabeça da gente... Tá um, né? Você já pensou em escrever um livro? Olha, esse rapaz que eu falei que é meu primo, se você acompanha minhas redes sociais, eu trabalho muito com advocacy, vira e mexe, eu estou em Brasília. Aonde eu posso estar para falar, eu não me nego. Sim. Eu estou sempre disposta, né? E eu tenho uma menina que viajava comigo, eu passava na casa dela para pegá-la, né? Aí ela entrava no carro e falava assim: vamos para mais uma aventura de Clarinha. Era um bom nome do livro. Né? Isso. E eu já fiz até algumas postagens no Face de aventuras de Clarinha, que é uma outra questão que a gente precisa abordar também, que é o capacitismo.
Já ouviu falar em capacitismo? Capacitismo, descreve. O racismo... Você não me respondeu a pergunta, fica anotado. Tá, deixa eu só concluir então a sua pergunta. Não, vamos no capacitismo agora. Quando mudou o fluxo, mudou o fluxo. Vamos, eu estou pensando no livro, tá? Eu estou pensando. Está pensando. Tô. E eu vou agora também, não digo fazer pressão, porque você não precisa de pressão, mas eu vou ficar sempre te lembrando. Tá. Mas o capacitismo... Eu vou comprar o livro logo de cara. Eu quero na tarde ou na noite de autógrafo. Tá certo. Que você tem muita informação. Muita vivência. Esse nosso programa aqui não é nada perto do que nós tínhamos que repetir. É pena que eu já tenho umas coisas agendadas, umas próximas, inclusive o próximo programa vai ser com o ex-ministro da Saúde, o José Gomes Temporão. E o título, você gosta dele? Gosto. Eu vou passar essa mensagem para ele. O título do programa que eu sugeri, e ele, quem cala consente, qual é o papel de um ministro da Saúde, porque ele foi ministro, num país como o Brasil. Quer dizer, o que é ser ministro da Saúde num país como o Brasil? E eu me comprometo a trazer esse tema. Você, ao sair daqui, vai sair com o telefone. Eu quero também que você se comprometa comigo e ligue para cá no dia que ele estiver e pergunte a ele o que ele acha do problema doenças raras, né? Porque aí a gente vai entrar numa situação muito complexa, que é a incorporação de tecnologias, que não vai ter tempo de nós falarmos sobre isso. Não vamos falar sobre isso, mas tem dois compromissos. Eu de trazer o tema sábado que vem e você de entrar no programa por telefone. Você vai estar no Rio, vai estar, enfim, assim, deve estar. Dependendo da data. Sábado que vem? Sábado que vem? Sim, eu acho que não tem. Então fala do capacitismo. O racismo está para a pessoa negra, como o capacitismo está para a pessoa com deficiência. Tá. Eu gostaria muito, eu até deixo um apelo aqui, que hoje tem se falado muito sobre o racismo, para tentar mudar essa realidade, né? Que eu acho um absurdo no país que nós vivemos, onde ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou branco. Eu não posso. Não, e tem uma legião aí que diz que isso é mimimi. Mas, né? Até não né? E o capacitismo é a mesma coisa em relação à pessoa com deficiência. Você olha para a pessoa e você já determina o que ela pode ou não pode fazer. O que ela consegue ou não consegue fazer. Então, eu fiz umas tirinhas, até com esse título, né, fazendo link com a questão do livro, As Aventuras de Clarinha, em que eu retrato nessas charges, não está na minha rede não, são poucos que estão na minha rede, porque eu faço parte de um grupo de uma igreja de inclusão, então a maior parte está na compostagem, que foi um projeto que eu criei para a igreja, né, para a conscientização com relação a pessoas com deficiência. Então, eu já passei por muitas situações capacitistas. Hoje mesmo a gente estava falando, quando a gente chegou aqui, as pessoas olham, tem alguém comigo, né? Que eu estava dizendo que quando a gente anda em cadeira de rodas, a gente parece um ser de outro planeta. As pessoas olham para a gente como se, nossa, né? Como se as pessoas têm vergonha de andar em cadeira de rodas, dificuldades. Eu tive dificuldade de aceitar cadeira de rodas por conta do olhar preconceituoso da sociedade, né? Então, as pessoas, às vezes eu estou na rua com alguém, as pessoas olham espantadas, assustadas e perguntam para quem está comigo, né? O que aconteceu com ela? Por que ela é assim? Aí, via de regra, eu olho para a pessoa, olha, você pode me perguntar, eu só estou sentada na cadeira de rodas. Eu posso te responder e eu até penso. Sabe? Porque, é sério, são coisas que a gente ri, mas são coisas que acontecem com tanta frequência. Diz outro exemplo de capacitismo. Outro exemplo de capacitismo. Quando eu estou com meu marido, é seu irmão? Como se uma pessoa com deficiência cadeirante é assexuado. Sei. Né? Quando eu estava para casar, eu me lembro, gente, isso é muito impactante, né? Eu dei o convite de casamento para uma vizinha. A vizinha chegou para mim e falou assim, olha, eu fiquei tão triste quando eu soube que você ia casar. Aí eu olhei para a cara dela, oi? Não entendi. Quer dizer, eu entendi, mas não queria entender o que eu estava percebendo, né? Aí eu não esperei nem ela falar nada. Eu só disse assim, olha, uma mulher com deficiência é uma mulher que tem sentimentos, desejos, emoções, como qualquer outra. Ela só tem uma deficiência.
ela não é a deficiência. Mas o que ela quis dizer com fiquei triste quando eu soube que você ia casar? Provavelmente, na cabeça dela, passou milhares de coisas, né? Como que eu ia casar, como que eu ia ter um marido, como que eu ia cumprir minhas funções de esposa. Você não ia dar conta? Não ia dar conta. Ela já sabia que eu ia me separar. Né? Ela já estava sim, o casamento, ela antevia a separação, sim, e não o casamento. Porque ela achava que era um absurdo uma pessoa com deficiência casar. Olha, eu estou fazendo um diagnóstico aqui que a gente precisaria de uns 4 ou 5 programas para chegar pertinho assim do que a gente precisa saber. É muita isso. Então, Clara, nunca, jamais a gente conseguiu esgotar tema algum durante o nosso programa aqui, apesar do tempo do programa. Mas esse, particularmente, em mim, deixou já aquele gostinho de quero mais. Assim, a gente precisa saber mais para poder defender a causa de vocês na medida do nosso possível, né? Sim. Então vamos ver se em agosto ou setembro a gente faz um outro com você, outras associações que também, por exemplo, a Noia dos Ossos de Vidro, né? Acho que Queremos saber mais sobre isso e mais sobre as pessoas, as personagens que estão na frente desse movimento. Foi um prazer imenso. Fibrose cística pega a minha área também. Foi um prazer muito grande, muito grande. Você não tem ideia de quanto ter conhecido você e ter passado essas 2 horas aqui para você. Eu queria que você, assim, esses 2 minutos, 1 minuto e meio que falta, encerrasse o programa se dirigindo às pessoas que eventualmente possam estar precisando da ajuda da sua associação. Tem 1 minuto e meio para falar isso. A primeira coisa, nunca desista. Nenhum motivo é forte o suficiente para tirar você do foco da vida. Se você está aqui, você não é um acidente biológico. Você está aqui por algum motivo. E a Associação Carioca de Distrofia Muscular está à sua disposição. Nós estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Nos encontrem em @acadimrj. Se quiser nos mandar um e-mail, é acadim.rj@gmail.com. Pode nos contactar pelo WhatsApp 994412304. E nós estamos à disposição. Tem um telefone também institucional da Acadim, que é 2502-5766. Nós estamos lá às segundas, quartas e sextas, de 11h30 até às 3 da tarde. Mas tem também a secretária eletrônica, se você quiser, pode deixar um recado, tá? Se você tem fraqueza muscular, dificuldade de erguer do chão, quedas frequentes, um exame de CPK-MM alterado, muito alto, procure um neurologista. E se quiser mais alguma instrução, é só nos procurar, tá bom? Uma boa tarde, muito obrigada pelo convite. Passaram 2 horas que eu nem senti. Foi um prazer estar aqui com vocês. O mesmo, Clara Migovic. Geraldo Rodrigues, muito obrigado pela tua participação no programa. E sábado que vem estamos aí de novo com o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Boa tarde para todos, bom sábado, bom final de semana.